Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de criminologia. Na verdade, vou passar os apontamentos de aula, o material que eu utilizo em aula, e a gente vai dar uma estudada junto, ok? Esse material de criminologia ele serve para concursos para delegados de polícia, primordialmente, ok? Basicamente para todas as bancas, principalmente delegados da Polícia Federal, concurso para delegado da Polícia Federal, ok? Mas é a matéria básica de qualquer edital aí. Tudo bem? Olha só, bom, inicialmente, como a introdução ao estudo da criminologia, a gente precisa entender que entre o século XVIII e o fim do século XIX havia uma confusão entre direito penal e criminologia. Na verdade, esses termos direito penal e criminologia são até bastante recentes, vamos dizer assim, historicamente, são utilizados a partir do início do século XX. Então, quando se queria estudar o crime, o criminoso e etc., existia-se esse estudo, mas sem saber exatamente o que era direito penal de uma maneira científica, o que seria criminologia de uma forma específica, entendeu? Então, o que acontece é que quando a gente estuda a evolução da criminologia, quando a gente estuda a criminologia nas suas raízes, na verdade a gente está estudando o próprio direito penal. Em um determinado momento, principalmente no início até a metade do século XX, essa diferença entre direito penal ficou bem dividida. Então, essa separação já no século XX, entre direito penal, que representa o dever ser, né, a norma jurídica, não é? O dever, o não ser. A criminologia estuda o ser, o criminoso no seu aspecto sociológico, antropológico, e a vitimologia e etc. e tal. Okay? Os fatores sociais, os fatores econômicos e tudo que tem a ver com o crime no seu aspecto não jurídico. Tudo bem? Então a criminologia ficou com o aspecto não jurídico e o direito penal ficou com o aspecto jurídico, com o dever ser. Isso só acontece então a partir do século XX. Então isso é muito importante porque quando a gente estuda as escolas penais, é importante entender que todas essas pessoas que fizeram parte desse início, né, dessa gênese do estudo do crime, elas não tinham exatamente na mente delas essa diferença entre direito penal e criminologia, que hoje nós temos. Legal? Então, o que seriam as escolas penais? Seriam, vamos dizer, grupos de pensamentos ideais que eram estudados em relação ao crime. Tudo bem? Então nós tínhamos aí, inicialmente, a escola clássica e, posteriormente, a escola positiva. Nós vamos dar uma olhada nessas duas escolas aí. Legal. A escola clássica, ela nasce no século XVIII, principalmente por influência da Revolução Francesa, que dá, claro, início ao Iluminismo. Bom, com a Revolução Francesa, então, e o fim do feudalismo, acaba aquela ideia, ou busca-se acabar com aquela ideia de crueldade das penas, não é? Uma explicação metafísica e religiosa para o crime, né? A pena de confissão mediante tortura. Então busca-se, como a gente vê, uma humanidade das penas e o princípio da legalidade. Veja, humanidade das penas e princípio da legalidade. A escola clássica, então, busca respaldar a responsabilidade do indivíduo através do livre-arbítrio, ou seja, não uma vontade divina, não uma vontade metafísica, mas a vontade do próprio indivíduo. Deus lhe deu o livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal e ele responde por esse livre-arbítrio. Ok? E não via no criminoso nenhuma anormalidade. Ou seja, o criminoso não era um sujeito anormal, era um sujeito normal que, por livre-arbítrio, decidiu para o crime. Então, a pena deveria ser uma pena retributiva e proporcional, ok? Não uma pena que representasse mero castigo, mas uma retribuição pelo mal que ele fez, e essa retribuição tinha que ser de uma forma proporcional. Nasce então também a ideia do princípio da proporcionalidade das penas. Qual é o maior representante dessa escola? Com certeza, Beccaria. Também a gente fala do alemão Feuerbach, não é? Que eu não coloquei aqui, mas deixa eu colocar. Um outro cara muito respeitado, mas esse na Alemanha, porque Beccaria era da Itália e Feuerbach na Alemanha. Bom, Beccaria, principalmente com a obra dos Delitos e das Penas, entende
o crime como uma escolha racional errada. Então, o livre-arbítrio, o crime é uma escolha racional errada. E Beccaria, no seu belíssimo livro, que influencia o direito, a criminologia e o direito penal até hoje, ele afasta a ideia da vingança divina. Como eu disse, então, a pena ela tem basicamente que ser retributiva e proporcional. Ou seja, ele ressalta o caráter humano da pena. Ok? Ou seja, a humanidade das penas. Então, essa escola clássica, ela ficou muito, ela se tornou bastante importante porque ela representa o humanismo, que essa virada humanística que ocorre após a Revolução Francesa. Legal? Muito bem.